Ela criou o neto desde bebê. Pagou escola, faculdade, deu tudo o que ele precisou por 25 anos. Ensinou valores, deu amor incondicional, sacrificou a própria vida para que ele tivesse futuro. E numa noite fria de chuva em Porto Alegre, ele a colocou na rua. Simplesmente expulsou a própria avó de casa, com uma maleta na mão e o coração despedaçado. Por quê? Porque a namorada dele disse que era hora de amadurecer, que aquela velhinha estava atrapalhando o relacionamento deles. Mas o que Gabriel não sabia, o que ele nem imaginava, é que aquela mulher humilde que ele jogou fora, como se fosse lixo, guardava um segredo de 8.500.000 reais. E quando ele encontrou o testamento dela, escondido numa gaveta velha, ele caiu no chão e chorou como nunca tinha chorado na vida. Mas aí, meu amigo, já era tarde demais. Essa história vai te deixar com raiva, vai te fazer querer abraçar quem te criou e, no final, vai te ensinar que existem coisas na vida que não têm volta. Se inscreve aqui no canal, deixa aquele like e comenta aí embaixo. Eu jamais expulsaria quem me criou, porque depois dessa história, você vai repensar muita coisa na sua vida. Bora lá! Helena Beatriz da Silva acordava todos os dias às 5h45 da manhã. Não porque um despertador tocasse, não porque alguém pedisse, mas porque o corpo dela, depois de 68 anos de vida e 5 décadas acordando cedo para trabalhar, simplesmente não sabia fazer diferente. A casa no bairro Tristeza, em Porto Alegre, ainda estava escura àquela hora. Apenas o barulho distante de algum caminhão de lixo passando na Avenida Venceslau Escobar e o canto tímido dos bem-te-vis no pátio quebravam o silêncio do amanhecer gaúcho. Ela levantava devagar da cama de casal que ocupava sozinha há 14 anos, desde que o marido Osvaldo faleceu. Colocava os chinelos de quarto, aqueles de pelúcia bege já desgastados nas laterais, e pegava o roupão pendurado no gancho atrás da porta. O espelho do guarda-roupa refletia uma mulher de 1,58 m de altura, cabelos grisalhos presos num coque frouxo que ela arrumaria melhor depois do café, rosto marcado por rugas que contavam histórias de trabalho duro, mas olhos ainda vivos, ainda brilhantes quando sorria. A casa tinha 165 metros quadrados, 2 pisos, construída em 1987, quando Osvaldo conseguiu juntar dinheiro suficiente da oficina mecânica para dar uma vida melhor para a família. 3 quartos no andar de cima, sala ampla embaixo, cozinha espaçosa com aquela mesa de madeira maciça onde tantas refeições foram servidas e um pequeno pátio nos fundos onde Helena cultivava suas plantas. Hortênsias, jasmins, uma pequena horta com temperos que ela usava na comida. A casa cheirava a limpo, sempre. Helena não suportava bagunça, não por mania, mas porque limpeza era uma forma de dignidade para ela. Descia as escadas segurando no corrimão de ferro que Osvaldo havia instalado pessoalmente, cada degrau de madeira rangendo levemente sob seus pés. Na cozinha, acendia a luz fluorescente que piscava 2 vezes antes de iluminar completamente o ambiente. O relógio da parede marcava 5h52. Helena abria a janela que dava para o pátio, deixando o ar fresco da manhã entrar. E começava o ritual que repetia há décadas. Café. Não aquelas cápsulas modernas que Gabriel tinha sugerido comprar no ano passado, dizendo que era mais prático, mais rápido. Helena ainda usava o filtro de pano, aquele que ela lavava todos os dias e ferviam em água 1 vez por semana para tirar o acúmulo de gordura. Colocava 4 colheres de pó no filtro, despejava a água fervente devagar, em movimentos circulares, esperando o café coar naturalmente. O cheiro se espalhava pela casa inteira. Café forte, daqueles que acordam não só o corpo, mas também as memórias. Enquanto o café coava,
Helena separava os ingredientes para o café da manhã. Pão caseiro que ela mesma havia assado na tarde anterior, o cheiro ainda presente na cozinha. Manteiga de garrafa comprada na feira do bairro, feita por Dona Jurema, que tinha barraca lá há 30 anos. Queijo colonial, presunto, ovos caipiras. Gabriel gostava de ovos mexidos com cebolinha. Então, ela já deixava a cebolinha picada num potinho na geladeira. Frutas frescas, mamão cortado em cubinhos, melancia quando tinha, bananas, suco de laranja espremido na hora, nunca aqueles de caixinha. Ela arrumava a mesa com o mesmo capricho de sempre, toalha xadrez vermelha e branca que já tinha 20 anos, mas ainda estava bonita, porque Helena cuidava bem das coisas. Pratos de porcelana, talheres, guardanapos de pano que ela bordava nas tardes de domingo. 2 lugares. Um para ela, outro para Gabriel. Sempre 2 lugares, mesmo sabendo que nos últimos 3 meses, Gabriel raramente tomava café da manhã em casa. Eram 6h35 quando Helena terminou de arrumar tudo. Subiu novamente as escadas, desta vez para acordar o neto. Bateu de leve na porta do quarto dele, como fazia desde que Gabriel era criança. 3 batidinhas suaves. Gabi, filho, tá na hora. Café tá pronto. Silêncio. Ela esperou alguns segundos, bateu novamente. Gabriel? A voz dele veio abafada do outro lado da porta. Já vou, vó, já vou. Mas o tom era seco, apressado, diferente. Helena desceu e esperou na cozinha. O café esfriava. As frutas esperavam. O pão caseiro que ela tinha feito pensando nele esperava. Ela sentou na cadeira de sempre, a que ficava de costas para a janela, e começou a tomar seu café. Sozinha, como havia feito nos últimos 90 dias. Gabriel desceu 25 minutos depois, já vestido com calça social cinza, camisa branca, gravata azul marinho, cabelo gel penteado para o lado, perfume caro que a namorada dele tinha dado de presente no mês passado. Ele tinha 26 anos, 1,78 de altura, pele clara, olhos castanhos iguais aos do pai, aquele jeito sério que ele não tinha antes. Bom dia, vó, ele disse pegando apenas uma xícara de café, sem sentar. Helena sorriu. Bom dia, filho, não vai comer nada? Fiz pão ontem, ficou quentinho. Tem ovos também, do jeito que você gosta. Gabriel tomou o café em pé, olhando o celular. Não dá tempo, vó, tenho reunião às 8. Preciso sair. Helena olhou para a mesa cheia de comida que ela havia preparado desde as 6 da manhã. Mas você não pode comer nem um pedacinho de pão, fica só 5 minutos. Gabriel suspirou. Aquele suspiro de impaciência que cortava mais fundo que qualquer palavra dura. Vó, por favor, eu já disse que não dá tempo. Tenho compromissos. Não posso ficar atrasado porque você quer que eu tome café da manhã. Ele colocou a xícara na pia, pegou a pasta de trabalho e foi em direção à porta. Helena levantou, seguindo-o. Gabriel, espera. Esqueceu a marmita. Fiz aquele estrogonofe que você adora. Ela pegou a marmita térmica que estava na geladeira desde a noite anterior. Gabriel parou, virou e pela primeira vez naquela manhã olhou diretamente nos olhos da avó. Vó, eu vou almoçar fora, com a Bruna. Não precisa mais ficar fazendo marmita para mim. Eu não sou mais criança. Helena segurou a marmita contra o peito, sentindo o peso das palavras. Mas, filho, eu gosto de fazer. E você sempre gostou de levar comida de casa. Comida de restaurante todo dia não faz bem. Gabriel fechou os olhos, respirou fundo, claramente controlando irritação. Vó, eu agradeço. De verdade. Mas eu já tenho 26 anos. Preciso cuidar da minha vida. E você precisa parar de me tratar como se eu ainda tivesse 10. Ele saiu, fechando a porta com mais força do que o necessário. Helena ficou parada na sala, segurando a marmita que esfriava em suas mãos. Voltou para a cozinha, olhou para a mesa cheia de comida que ninguém iria comer. Guardou tudo em potes,
Colocou na geladeira o pão caseiro na lata de biscoitos, as frutas em vasilhas, o café que sobrou numa garrafa térmica. Nada se desperdiçava na casa de Helena. Ela havia crescido pobre demais, passado fome demais para jogar comida fora. Lavou a louça em silêncio, secou cada prato, cada talher, guardou tudo nos lugares certos. Limpou a mesa, dobrou a toalha, varreu o chão da cozinha. Subiu novamente as escadas, desta vez para arrumar o quarto de Gabriel. Ele não deixava mais ela entrar no quarto dele. Tinha dito isso 3 semanas atrás, mas Helena continuava entrando quando ele saía para trocar a roupa de cama, tirar o pó, organizar as coisas. Não porque ele pedisse, mas porque cuidar era a única forma que ela conhecia de dizer "eu te amo". O quarto estava bagunçado, roupas jogadas na cadeira, cama desfeita, gavetas abertas, um cheiro de perfume feminino no ar. Bruna. Ela tinha dormido lá de novo. Helena não disse nada, nunca dizia nada, mas sentia um aperto no peito toda vez que via os sinais. Não era ciúmes. Não era julgamento, era preocupação. Porque Helena conhecia Gabriel desde o dia em que ele chegou naquela casa com apenas 3 meses de vida, chorando de fome depois que os pais morreram num acidente na BR-290. Gabriel era filho único de Rafael, o filho único de Helena e Osvaldo. Rafael e a esposa Carolina morreram num acidente de carro em julho de 2001. Quando o bebê tinha apenas 3 meses. Carro capotou na chuva. Rafael dirigia, Carolina estava no banco do carona. Os dois morreram na hora. Gabriel estava no banco de trás, na cadeirinha, milagrosamente ileso. Helena lembrava daquela noite como se fosse ontem, ela e Osvaldo no hospital, olhando para aquele bebezinho que chorava sem entender que estava sozinho no mundo. Helena pegou ele no colo e sussurrou: "Eu estou aqui. A vovó está aqui. Você não vai ficar sozinho." E não ficou. Helena e Osvaldo criaram Gabriel como filho. Noites sem dormir quando ele tinha cólica. Fraldas, mamadeiras, primeiros passos, primeiras palavras. Helena parou de trabalhar na costura para cuidar do neto em tempo integral. Osvaldo trabalhava dobrado na oficina para que não faltasse nada. Gabriel cresceu cercado de amor, de cuidado, de atenção. Nunca sentiu falta dos pais porque tinha Helena, que foi mãe, foi pai, foi tudo. Quando Gabriel tinha 12 anos, Osvaldo teve um infarto fulminante. Morreu na oficina em pleno expediente, cercado de carros desmontados e ferramentas. Helena ficou viúva aos 54 anos, mas não podia se entregar à tristeza. Tinha um menino de 12 anos que acabara de perder o avô, o único pai que conheceu. Então Helena engoliu a dor, organizou o funeral, cuidou de tudo e continuou. Sozinha. Ela e Gabriel. Os dois contra o mundo. Helena pagou escola particular para Gabriel porque Osvaldo sempre quis que o neto tivesse a melhor educação possível. Pagou cursinho quando Gabriel decidiu fazer administração. Pagou a faculdade inteira, 5 anos de mensalidades, livros, materiais, tudo. Dava mesada generosa para ele não precisar trabalhar e pudesse focar nos estudos. Comprou o primeiro carro dele, um Gol 2014 usado, mas em bom estado, quando ele passou no vestibular. Durante esses 14 anos sozinha com Gabriel, Helena nunca reclamou. Nunca fez o neto se sentir um peso. Acordava cedo para fazer café da manhã, lavava e passava as roupas dele, cozinhava as comidas que ele gostava. Quando Gabriel ficava estudando até tarde para provas, Helena levava café e sanduíche no quarto dele às 11 da noite, só para ter certeza que não estava com fome. Na formatura dele, em dezembro de 2023, Helena estava na primeira fila do auditório. Vestido azul marinho simples, cabelo preso no coque de sempre, lágrimas escorrendo pelo rosto quando chamaram o nome dele. Gabriel subiu no palco, recebeu o diploma, fez um discurso de agradecimento onde olhou diretamente para Helena e disse:
Eu quero agradecer a minha avó, Helena Beatriz, que é a melhor pessoa que eu conheço. Ela abriu mão de tudo para me criar. Eu não estaria aqui sem ela. Eu te amo, vó. Helena chorou. Todo mundo aplaudiu. Naquele momento, ela sentiu que tinha valido a pena. Cada noite sem dormir, cada conta paga, cada sacrifício silencioso. Gabriel conseguiu emprego 6 meses depois de formado. Analista financeiro júnior numa empresa de logística no centro de Porto Alegre, salário inicial de 4.200. Não era muito, mas era começo. Helena ficou orgulhosa. Mesmo com o emprego, Gabriel continuou morando com ela. Para fazer companhia para a senhora avó, ele dizia. Helena sorria, mas sabia que a verdade era mais simples, era confortável. Sem aluguel, sem conta de luz, sem conta de água, comida pronta, roupa lavada. Mas ela não se importava. Gostava de ter o neto por perto, gostava de cuidar dele. Era tudo o que ela sabia fazer. E então, Bruna Caroline Ferreira apareceu. Foi em março de 2025, festa de aniversário de um colega de trabalho de Gabriel. Bruna tinha 24 anos, trabalha como assistente de marketing na mesma empresa. Cabelos loiros alisados, unhas sempre feitas, roupas de marca, dentes brancos demais, sorriso calculado. Ela veio da família de classe média alta de Petrópolis, bairro nobre de Porto Alegre, filha de um empresário do ramo de importação e uma advogada aposentada. Morava sozinha num apartamento de um quarto que os pais pagavam enquanto ela se estabelecia profissionalmente. Gabriel se apaixonou imediatamente, ou pelo menos foi o que ele disse para Helena quando trouxe Bruna para conhecê-la pela primeira vez, 2 semanas depois de começarem a namorar. Helena preparou um almoço especial naquele domingo. Galinha assada com batatas, arroz de forno, salada, pudim de leite de sobremesa. Arrumou a mesa com a toalha boa, colocou flores no centro, caprichou em cada detalhe. Queria causar boa impressão, queria que a namorada do neto gostasse dela. Bruna chegou de salto alto, vestido florido curto, óculos escuros, Prada, empurrados para cima da cabeça. Cumprimentou Helena com 2 beijinhos no ar, aqueles que não tocam realmente o rosto da pessoa. Oi, dona Helena, que casa charmosa. O tom era educado, mas havia algo nos olhos dela. Algo que Helena não conseguiu identificar naquele momento, mas que logo ficaria claro. Durante o almoço, Bruna comeu pouco. Estou de dieta, explicou. Passou a maior parte do tempo no celular, checando mensagens, respondendo stories. Fez alguns comentários sobre a decoração da casa. É vintage, né? Tem um charme retrô. Helena não sabia se era elogio ou crítica. Depois do almoço, Gabriel e Bruna subiram para o quarto dele. Helena ficou na cozinha lavando louça, ouvindo risadas abafadas vindas do andar de cima. 2 horas depois, quando Bruna desceu para ir embora, ela passou pela cozinha onde Helena estava preparando o café da tarde. Dona Helena, posso fazer uma pergunta? Helena secou as mãos no avental. Claro, filha. Bruna sorriu. Aquele sorriso que não chegava aos olhos. A senhora já pensou em ir morar sozinha? Tipo num apartamento menor, sabe? Gabriel tá numa fase da vida que ele precisa de privacidade, de espaço próprio. Deve ser difícil para ele ainda morar com a avó, né? Helena ficou sem palavras. Bruna continuou, sem esperar resposta. Não leva a mal. É que eu me preocupo com ele. Um homem de 26 anos morando com a avó, as pessoas falam, sabe como é. E ele merece ter sua própria vida, seu próprio espaço. A senhora entende, né? Helena finalmente encontrou a voz. Esta é a casa dele, Bruna. Sempre foi. Eu criei o Gabriel aqui desde bebê. Esta casa é tanto dele quanto minha. Bruna deu de ombros. Ah, sim, claro. É que eu acho que chega uma hora que a gente precisa deixar os filhos voarem, sabe? Mas enfim, é só uma opinião. Tchau, dona Helena. Obrigada pelo almoço.
Aquela conversa foi a primeira de muitas. Nos meses seguintes, Bruna foi plantando ideias na cabeça de Gabriel. Sempre de forma sutil, sempre disfarçada de preocupação. Amor, você não acha que sua avó te trata como criança? Você já tem 26 anos. Ou, baby, seus amigos do trabalho não acham estranho você ainda morar com sua avó? Ou ainda, Gabi, a gente nunca tem privacidade aqui. Sua avó tá sempre por perto, sempre querendo cuidar de você. A gente não consegue ter momentos só nossos. Gabriel, que antes defendia Helena, começou a ver as coisas pela ótica de Bruna. Começou a achar que a avó era super protetora demais, que ela o tratava como criança, que ela estava impedindo dele crescer, de ser independente. Os jantares em família foram diminuindo. Gabriel começou a comer fora, sempre com Bruna. Aos finais de semana, em vez de ficar em casa assistindo filmes com Helena como faziam antes, ele saía com Bruna e os amigos dela. As conversas, que antes eram longas e frequentes, foram se tornando curtas e práticas. Bom dia, boa noite, vou sair, vou dormir. Helena sentia a mudança, mas não sabia o que fazer. Tentou conversar com Gabriel algumas vezes. Filho, eu sinto que você está distante. Aconteceu alguma coisa? Fiz algo errado? Gabriel sempre negava. Não, vó, tá tudo bem. É só trabalho, estresse. Mas Helena sabia que era mentira. Via nos olhos dele, na forma como ele desviava o olhar quando ela tentava conectar. Em junho de 2025, Gabriel recebeu uma promoção. Passou de analista júnior para pleno. Salário subiu para R$ 6.800. Helena ficou feliz por ele. Preparou um jantar especial para comemorar. Mas Gabriel chegou em casa naquela noite com Bruna e outro casal de amigos. Vó, a gente vai sair para comemorar. Não precisa fazer jantar. Helena olhou para a mesa que ela havia passado 3 horas preparando. Mas, filho, eu já fiz. Fiz aquele assado que você adora. Gabriel olhou para Bruna, que estava com uma expressão de impaciência mal disfarçada. Vó, guarda na geladeira. A gente come amanhã, talvez. Eles saíram. Helena jantou sozinha, olhando para os 5 lugares vazios na mesa. Era final de julho agora, inverno gaúcho pesado, temperaturas chegando a 5 graus de madrugada. Helena cuidava da casa sozinha, como sempre fez. Mas agora havia um silêncio diferente, mais profundo, mais dolorido. Gabriel chegava cada vez mais tarde. Às vezes nem dormia em casa. Quando estava lá, passava o tempo todo trancado no quarto, ao telefone com Bruna. Helena tentava manter a rotina. Acordava às 5h45. Preparava café que muitas vezes esfriava sem ser tocado, limpava uma casa que Gabriel mal usava, cozinhava comidas que ele não comia mais. Certa noite de quinta-feira, Helena estava assistindo televisão na sala quando Gabriel chegou com Bruna. Era quase 23. Eles entraram rindo, cheirando a vinho. Boa noite, vó, Gabriel disse, passando direto para as escadas. Bruna parou, olhou para Helena. Dona Helena, a senhora já foi dormir? Tá tarde. Helena sorriu sem graça. Estava esperando o Gabriel chegar. Gosto de saber que ele chegou bem. Bruna trocou um olhar com Gabriel. Amor, você viu? Sua avó fica te esperando acordada. Isso não é saudável. Você não é mais criança para ter horário de chegada. Gabriel coçou a nuca desconfortável. É, vó, você não precisa ficar me esperando. Eu sou adulto, sei cuidar de mim. Helena sentiu um aperto no peito. Eu sei, filho. É só que eu fico preocupada. A rua tá perigosa, você sabe. Bruna riu, um riso curto e seco. Dona Helena, com todo respeito, mas o Gabriel não precisa de babá. Ele tem 26 anos, trabalha, paga as contas dele. A senhora precisa relaxar um pouco, deixar ele viver. Helena ficou em silêncio, processando as palavras. Gabriel não defendeu a avó. Apenas subiu as escadas com Bruna. Helena ouviu a porta do quarto fechar. Ouviu risadas abafadas. Ouviu música baixa tocando.
Desligou a televisão e foi para seu quarto. Deitou na cama, mas não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, se perguntando onde tinha errado, o que tinha feito para merecer aquele distanciamento. O que Helena não sabia, o que Gabriel não fazia ideia, é que aquela velhinha que ele estava negligenciando não era apenas uma avó aposentada vivendo de uma pensão modesta. A verdade estava escondida em documentos que Helena guardava numa gaveta trancada do escritório de Osvaldo. Um cômodo pequeno no primeiro andar que Gabriel nunca entrava, porque estava sempre cheio de papéis velhos e ferramentas antigas do avô. Naquela gaveta, entre certidões de nascimento amareladas e fotos antigas, estava um portfólio que contava uma história muito diferente da que Gabriel conhecia. Quando Osvaldo morreu em 2012, ele deixou para Helena muito mais do que a casa do Tristeza e a oficina mecânica. Osvaldo tinha sido um homem discreto com dinheiro, um empreendedor silencioso que, ao longo de 30 anos de trabalho, construiu um império modesto, mas sólido. A oficina era apenas a face visível. O que ninguém sabia é que Osvaldo investia cada real extra em imóveis. Começou com um apartamento de um quarto em 1985, depois outro e outro. Comprava imóveis antigos, reformava, alugava ou vendia com lucro, reinvestia. Nunca contou para ninguém quanto tinha porque achava vulgar exibir riqueza. Quando morreu, Osvaldo deixou para Helena um patrimônio avaliado em 8.500.000 reais. 42 imóveis espalhados por Porto Alegre e região metropolitana. Apartamentos de 2 e 3 quartos em bairros como Tristeza, Cavalhada, Teresópolis. Salas comerciais no centro. Terrenos em Viamão e Eldorado do Sul. 2 galpões industriais em Cachoeirinha. Tudo alugado, tudo gerando renda mensal fixa de aproximadamente 85.000 reais líquidos após impostos e taxas de administração. Helena nunca contou para Gabriel. Não porque quisesse esconder, mas porque Osvaldo havia pedido. No testamento que ele havia deixado com o advogado Dr. Mário Silveira, havia uma carta pessoal para Helena. Meu amor, este patrimônio é seu. Use para viver com dignidade, para cuidar do nosso neto, para ter segurança. Mas não conte para o Gabriel enquanto ele for jovem. Quero que ele cresça sabendo o valor do trabalho, da honestidade, da humildade. Não quero que ele seja um menino mimado que acha que dinheiro cai do céu. Quando você achar que ele está maduro o suficiente, quando você sentir que ele é um homem de caráter, aí você conta. E se ele for o homem que eu acredito que ele pode ser, deixe tudo para ele. Mas se não for, doe. Doe para quem precisa. Porque dinheiro nas mãos de quem não tem caráter só traz desgraça. Helena tinha respeitado o pedido de Osvaldo. Viveu de forma simples, quase modesta. Continuou na mesma casa, dirigindo o mesmo carro velho, comprando na mesma feira. A única diferença é que ela não precisava se preocupar com dinheiro. Pagou a melhor educação para Gabriel sem esforço. Quando precisava fazer algum conserto na casa, contratava os melhores profissionais. Viajava uma vez por ano, sempre sozinha, para Gramado ou Cambará do Sul, só para respirar. Mas nunca ostentou, nunca demonstrou ter mais do que aparentava. E agora, deitada naquela cama fria de julho, Helena se perguntava se Osvaldo não tinha razão desde o começo. Se Gabriel estava se revelando alguém diferente do neto amoroso que ela havia criado. Se todo aquele patrimônio, todo aquele dinheiro, deveria mesmo ir para alguém que mal olhava mais para ela, que a tratava como um estorvo. Era uma sexta-feira de agosto, dia 15, quando tudo desmoronou de vez. Helena havia passado a tarde preparando um jantar especial. Não era aniversário de ninguém, não era data comemorativa. Ela apenas sentia que precisava fazer algo, qualquer coisa, para reconectar com o neto que estava escorregando por entre seus dedos como areia fina. Fez costela de chão,
aquela que levava 6 horas no forno, com mandioca cozida, farofa de bacon, vinagrete fresquinho. A sobremesa era pavê de chocolate, receita que ela havia aperfeiçoado ao longo de 40 anos e que Gabriel adorava desde criança. Arrumou a mesa com a toalha boa de linho branco, aquela que só usava em ocasiões especiais. Colocou as velas que Osvaldo tinha dado de presente no último aniversário de casamento deles, pratas antigas com suportes trabalhados. 2 pratos, 2 copos de vinho, talheres de prata que eram herança da mãe dela. Tudo perfeito, tudo com amor. Gabriel tinha dito pela manhã que voltaria cedo, que tinha algo importante para conversar com ela. Helena interpretou aquilo como um sinal positivo. Talvez ele tenha percebido o quanto estava distante, talvez quisesse se reconectar. Ela tomou banho, colocou o vestido azul marinho que Gabriel sempre dizia que ficava bonito nela, prendeu o cabelo com mais cuidado que o normal, até passou um batom clarinho. Às 19h30, tudo estava pronto. A casa cheirava maravilhosamente bem. A mesa estava impecável. Helena sentou na sala para esperar, com o coração cheio de esperança. Gabriel chegou às 20h15, 45 minutos atrasado, e não estava sozinho. Bruna entrou atrás dele, salto alto fazendo barulho no piso de madeira, cara de poucos amigos. "Oi, vó", Gabriel disse, tirando o paletó. Helena se levantou, tentando esconder a decepção. "Oi, filho. Oi, Bruna." Bruna nem respondeu. Foi direto para o sofá, jogou a bolsa de lado e pegou o celular. Gabriel olhou para a mesa posta, para as velas, para o capricho todo. "Vó, a gente já jantou. Paramos no madeiro a caminho." Helena sentiu o chão sumir debaixo dos pés. "Mas você disse que ia chegar cedo. Eu fiz costela, aquela que você adora. Passei o dia todo preparando." Gabriel coçou a cabeça, claramente desconfortável. Desculpa. Esqueci de avisar que ia comer fora." Bruna levantou os olhos do celular. "Dona Helena, a senhora não precisa ficar cozinhando pra gente. A gente é adulto, sabe se virar." Helena olhou para o neto, esperando que ele dissesse alguma coisa, que defendesse ela, que reconhecesse o esforço. Mas Gabriel apenas disse: Vó, você não precisa se dar ao trabalho, a gente se vira." Helena sentiu as lágrimas queimando, mas não ia deixá-las cair, não na frente de Bruna. "Tudo bem, vou guardar. Vocês comem amanhã se quiserem." Ela foi para a cozinha, começou a embalar a comida que ninguém ia comer. Ouviu Gabriel e Bruna conversando baixo na sala, não conseguiu entender as palavras, mas o tom era conspiratório. 15 minutos depois, Gabriel apareceu na porta da cozinha. "Vó, a gente precisa conversar. Senta aqui." Helena secou as mãos no pano de prato, sentou na mesinha pequena da cozinha. Gabriel puxou a outra cadeira, sentou de frente para ela. Não olhava nos olhos. "Vó, eu e a Bruna temos pensado muito sobre o futuro. A gente quer morar junto." Helena assentiu. "Vocês podem morar aqui. A casa é grande, tem espaço." Gabriel balançou a cabeça. "Não, vó. A gente quer morar sozinho, num apartamento próprio, ter nossa privacidade, sabe? Começar nossa vida de verdade." Helena tentou sorrir. "Entendo. Vocês vão alugar um lugar?" Gabriel respirou fundo. "Na verdade, eu estava pensando, a gente podia morar aqui e a senhora poderia ir para outro lugar." O silêncio que se instalou na cozinha era tão denso que parecia sugar o ar. Helena piscou várias vezes, tentando processar o que tinha ouvido. "Como assim, filho?" Gabriel olhou para o lado, para a janela, para qualquer lugar menos para os olhos da avó. "É que essa casa é grande, vó. Tem 3 quartos, 2 banheiros, pátio. É perfeita para um casal. E a senhora está sozinha, não precisa de tanto espaço. A senhora poderia alugar um apartamento menor, mais fácil de cuidar." Helena sentiu como se tivessem enfiado uma faca no peito e torcido. "Gabriel, esta é minha casa."
Eu moro aqui há 38 anos. Eu criei você aqui. Esta casa tem a memória do seu avô, do seu pai, de tudo que a gente viveu. Gabriel finalmente olhou para ela, e Helena viu algo novo nos olhos dele. Algo duro, algo frio. Vó, com todo respeito, mas eu também cresci aqui. Esta casa também é minha, e eu preciso dela agora. A senhora já viveu sua vida, já criou sua família. Agora é minha vez. É minha vez de construir minha família. Mas, filho, a voz de Helena tremeu. Onde você quer que eu vá? Esta é minha casa. Tudo que eu tenho está aqui. Gabriel se levantou impaciente. A senhora tem a pensão do avô. Consegue alugar um apartamento? Tem vários apartamentos de um quarto em Cavalhada, em Teresópolis. A senhora vai ficar bem. Helena se levantou também, incrédula. Você está me pedindo para sair da minha própria casa? Da casa que eu paguei, que eu construí, que eu cuidei todos esses anos? Bruna apareceu na porta da cozinha neste momento. Dona Helena, não precisa dramatizar. A gente está sendo razoável. A senhora vai ficar bem. Vai até ter menos trabalho. Um apartamento pequeno é mais fácil de cuidar. Helena olhou para ela, depois para Gabriel. E você, Gabriel? É isso que você quer? Me ver morando sozinha num apartamento alugado enquanto você mora aqui com ela? Gabriel cruzou os braços. Vó, eu não quero brigar. Mas sim, é isso que eu acho que faz mais sentido. A gente precisa de espaço, precisa de privacidade, e a senhora já teve sua chance de viver aqui. Agora é minha vez. Helena sentiu as pernas fraquejarem, segurou na cadeira para não cair. Sua chance? Gabriel, eu abri mão de tudo por você. Parei de trabalhar para te criar. Gastei tudo que tinha para te dar educação, para te dar um futuro. Paguei sua faculdade, seu carro, tudo. E agora você está me pedindo para sair da minha casa? A voz dela estava subindo, quebrando. Bruna revirou os olhos. É sempre a mesma coisa. Eu fiz tudo por você. Eu me sacrifiquei. Dona Helena, isso foi escolha da senhora. Ninguém mandou. E agora a senhora quer que o Gabriel viva em dívida eterna? Isso é manipulação emocional. Gabriel olhou para Bruna, depois para Helena. E pela primeira vez na vida, Helena viu o neto que ela criou escolher outra pessoa. A Bruna tem razão, vó. Eu sou grato por tudo que a senhora fez. Mas isso não significa que eu vou viver a vida inteira sendo controlado, sendo tratado como criança. Eu preciso seguir em frente. E se a senhora não entende isso, se a senhora não consegue me deixar crescer, então... Ele parou, respirou fundo. Então, talvez, seja melhor mesmo a gente ter um tempo separado. Helena sentiu as lágrimas finalmente escorrerem. Um tempo separado? Gabriel, eu sou sua avó. Eu te criei. Eu te amo. Como você pode falar assim comigo? Gabriel desviou o olhar, voz mais dura agora. Vó, eu estou tentando ser educado. Mas a verdade é que eu não aguento mais. Não aguento mais você me sufocando, me tratando como se eu tivesse 5 anos. Não aguento mais esse controle disfarçado de amor. Eu preciso respirar. Preciso viver minha vida. E eu não vou conseguir fazer isso com a senhora morando aqui. Bruna colocou a mão no ombro de Gabriel, possessiva. Amor, você já foi claro. Acho que a gente precisa dar um tempo para Dona Helena processar. Ela olhou para Helena com uma mistura de pena e satisfação. Dona Helena, eu entendo que deve ser difícil, mas a senhora precisa entender que o Gabriel não é mais seu, ele é meu agora, e a gente vai construir nossa vida, com ou sem a bênção da senhora. Helena olhou para Bruna, depois para Gabriel, esperando, rezando para que ele discordasse, que dissesse que ela estava exagerando. Mas Gabriel ficou em silêncio, e naquele silêncio, Helena entendeu tudo. Quanto tempo eu tenho? Helena perguntou, a voz quase um sussurro. Gabriel piscou, surpreso com a pergunta. Como assim? Helena limpou as lágrimas do rosto. Quanto tempo eu tenho para sair da minha casa? 1 semana? 2? Gabriel olhou para Bruna, que deu de ombros. Acho que...
Sei lá, um mês é tempo suficiente para a senhora encontrar um lugar e se organizar. Helena riu, um riso amargo, sem humor. Um mês. Depois de 68 anos vivendo nesta cidade, depois de 38 anos nesta casa, depois de 26 anos cuidando de você, eu tenho um mês para fazer as malas e sumir da sua vida. Vó, não precisa ser dramática assim, Gabriel começou, mas Helena levantou a mão, interrompendo-o. Não, tudo bem. Eu entendi. Pode ir dormir. A gente conversa isso com calma amanhã. Mas não houve amanhã, porque quando Helena subiu para o quarto depois dessa conversa, depois de apagar as velas da mesa, que ninguém tinha se sentado, depois de colocar a comida que ninguém ia comer na geladeira, ela passou na frente do escritório de Osvaldo. Aquele cômodo pequeno, cheio de papéis velhos e ferramentas antigas. Entrou, acendeu a luz, abriu a gaveta trancada onde guardava os documentos importantes. Tirou o envelope grande e marrom onde estava o testamento de Osvaldo, as escrituras dos imóveis, os contratos de aluguel, os extratos bancários. Abriu tudo, releu tudo e teve uma clareza que não tinha há muito tempo. Osvaldo tinha razão. Gabriel não estava pronto. Talvez nunca estivesse. E aquele dinheiro, aquele patrimônio que Osvaldo havia construído, suando, trabalhando dobrado, sacrificando fins de semana, não podia ir para alguém que expulsava a própria avó de casa por pressão de uma namorada. Helena pegou uma folha de papel, uma caneta e começou a escrever. Escreveu durante 2 horas. Uma carta longa, detalhada, explicando tudo. Quem ela realmente era, quanto dinheiro tinha, de onde veio, como Osvaldo construiu aquilo. E o que ela ia fazer agora com toda aquela herança. Quando terminou, dobrou a carta, colocou dentro de um envelope menor e escreveu no envelope: para Gabriel, abrir apenas quando estiver pronto para a verdade. Deixou o envelope em cima da escrivaninha do escritório, num lugar visível, mas não óbvio. Se Gabriel entrasse ali, veria, mas sabia que ele não entraria. Ele nunca entrava. Achava aquele cômodo deprimente, cheio de velharia. Helena dormiu pouco aquela noite. Às 6 da manhã de sábado, levantou e começou a fazer as malas. Não uma mala. 2. As únicas 2 malas que tinha. Pegou roupas essenciais, documentos pessoais, algumas fotos. Deixou tudo mais para trás. Os móveis, os utensílios de cozinha, as decorações, as lembranças de uma vida inteira. Deixou ali, naquela casa que não era mais dela. Às 9, Gabriel e Bruna ainda dormiam. Helena colocou as 2 malas na sala, pegou o casaco, olhou para aquela casa pela última vez. 48 horas depois, na noite de segunda-feira, 18 de agosto, começou a chover. Uma daquelas chuvas finas e geladas típicas de agosto em Porto Alegre. Helena ainda estava lá. Não porque quisesse, mas porque estava organizando os últimos detalhes. Tinha ligado para o advogado Dr. Mário Silveira na sexta à tarde. Doutor, preciso alterar o testamento, com urgência. Ele tinha agendado para terça-feira. Enquanto isso, Helena arrumava gavetas, separava pertences, deixava a casa em ordem. Gabriel chegou às 20h30 daquela segunda-feira, embriagado. Bruna estava com ele, também visivelmente alterada. Eles tinham ido num happy hour com colegas de trabalho. Entraram rindo, tropeçando. Gabriel viu as malas na sala e parou. Vó, essas malas são suas? Helena estava na cozinha, guardando os últimos pratos. São. Estou terminando de organizar minhas coisas. Bruna foi até as malas, chutou uma levemente com o pé. Finalmente. Achei que ia demorar mais. Gabriel olhou para Helena, uma pontinha de culpa nos olhos. Vó, você conseguiu achar um lugar? Helena virou, olhou para o neto. Consegui. Mentiu. Não tinha procurado nada, porque não ia precisar. Tinha outros planos, mas não ia contar. Não mais. Que bom, Gabriel disse claramente aliviado. Então é isso? A senhora sai amanhã?
Helena assentiu. Posso sair agora, se vocês preferirem. Bruna bateu palmas, sarcástica. Ah, não, a gente não é cruel. Pode dormir hoje e sair amanhã cedo. O tom era debochado, maldoso. Gabriel não disse nada e o silêncio dele gritava. Mas então algo mudou no ar. Talvez fosse o álcool, talvez fosse a crueldade natural de Bruna finalmente mostrando a face completa. Mas ela olhou para Gabriel e disse: Amor, sabe de uma coisa? Eu acho que a gente devia ter uma conversa sincera com sua avó, resolver isso de uma vez. Gabriel olhou para ela confuso. Resolver o quê? Ela já vai sair. De Bruna sorriu, aquele sorriso frio que Helena tinha visto antes, mas nunca entendido completamente até agora. Não é sobre isso. É sobre você finalmente ser honesto com ela. Sobre como você se sente. Helena sentiu um frio na espinha. Gabriel, o que ela está falando? Gabriel balançou a cabeça. Bruna, deixa pra lá. Mas Bruna não ia deixar. Ela estava em pé agora, andando em volta da sala como um predador. Não, amor, você precisa dizer. Você precisa contar para ela que você se sente sufocado há anos, que você só continuou morando aqui porque era conveniente, que você não aguenta mais essa devoção doentia dela, esse amor que, na verdade, é controle. Helena olhou para Gabriel, implorando silenciosamente para que ele negasse, mas ele não negou. É verdade, vó, Gabriel disse, e a embriaguez tornou as palavras mais cruéis, mais honestas do que ele jamais seria sóbrio. Eu me sinto sufocado, me sinto preso. Você nunca me deixou ser adulto, sempre me tratou como criança. E sim, eu fiquei aqui porque era cômodo. Porque não precisava pagar aluguel, não precisava cozinhar, não precisava lavar roupa. Mas isso não é vida. Isso é ser marionete. Cada palavra era uma facada. Helena segurou na mesa da cozinha. Gabriel, você não está pensando direito. Você bebeu. A gente conversa isso amanhã. Bruna riu alto. Sempre a mesma coisa. Sempre desculpando ele, sempre protegendo. Dona Helena, o Gabriel não é mais uma criança que a senhora precisa proteger. Ele é um homem, e ele está te dizendo, finalmente, que não te quer mais por perto. Helena sentiu as pernas falharem. Sentou na cadeira. Gabriel, é isso que você sente? De verdade? Gabriel olhou para ela, olhou para Bruna, e fez a escolha que mudaria tudo. É, vó, é isso que eu sinto. Desculpa se isso te machuca, mas é a verdade. Eu quero que você saia. Eu quero ter minha vida. E eu não quero mais você nela. O silêncio foi quebrado pelo som da chuva, que começou a cair mais forte. Gotas batendo na janela da cozinha, tambores anunciando uma tempestade. Bruna olhou pela janela. Nossa, vai cair um toró. Melhor você sair logo, dona Helena, antes que fique pior. Helena olhou para ela incrédula. Agora? Na chuva? Bruna deu de ombros. Você disse que pode sair agora, se a gente preferir. E eu prefiro. Quanto mais cedo, melhor. Gabriel abriu a boca para falar, mas Bruna colocou a mão no braço dele. Amor, é melhor assim. Cortar logo, como tirar band-aid. Quanto mais prolongar, pior vai ser. E Gabriel, bêbado, fraco, manipulado, assentiu. Acho que ela tem razão, vó. É melhor você ir agora. Helena se levantou tremendo. Não de frio, mas de choque. Você está me expulsando na chuva, de madrugada, aos 68 anos? Gabriel não conseguiu olhar nos olhos dela. Você disse que tem um lugar para ir, então vai, por favor, vai logo. Helena sentiu as lágrimas caindo, quentes, misturando com a incredulidade. Foi até a sala, pegou as duas malas. Gabriel não se ofereceu para ajudar. Bruna estava com os braços cruzados, assistindo com satisfação mal disfarçada. Helena arrastou as malas até a porta.
Parou, virou pela última vez. Gabriel, eu quero que você saiba que eu te amei mais do que amei qualquer coisa nesta vida. Mais do que amei seu avô, mais do que amei seu pai. Você era minha razão de viver. E eu faria tudo de novo, todos os sacrifícios, todas as noites sem dormir, tudo, porque era amor verdadeiro. E espero que um dia você entenda o que você está jogando fora hoje. Gabriel ficou em silêncio, olhando para o chão. Bruna revirou os olhos. Que dramática! Helena abriu a porta. A chuva estava torrencial agora, vento gelado entrando. Pegou as 2 malas e saiu. O que ela não viu, porque já estava na calçada com a chuva encharcando seu casaco, foi Gabriel fechar a porta. O som da porta batendo foi abafado pelo trovão. Helena ficou parada ali, na chuva, sob a luz fraca do poste, segurando 2 malas que pesavam mais pela traição do que pelas roupas dentro. Olhou para a casa que tinha sido dela por 38 anos, onde tinha criado um filho e um neto, onde tinha amado e sido amada. As luzes estavam acesas. Podia ver as sombras de Gabriel e Bruna através da cortina. Eles já estavam subindo as escadas, provavelmente para comemorar. Helena virou. Começou a caminhar sob a chuva, seus sapatos encharcados, o casaco pesado de água, o cabelo grudado no rosto. Andou 3 quarteirões até a avenida, parou debaixo de um ponto de ônibus, tirou o celular da bolsa e ligou para Dr. Mário Silveira. Ele atendeu no 3º toque, voz sonolenta. Alô? Doutor, aqui é Helena Beatriz da Silva. Desculpe ligar tarde, mas preciso marcar aquele encontro o mais rápido possível. Houve uma pausa. Dona Helena, são quase 21 horas. A senhora está bem? Helena olhou para a chuva, para a rua vazia, para as luzes distantes da cidade que de repente parecia tão hostil. Não, doutor, não estou bem. Mas vou ficar. Pode me encontrar amanhã às 8 horas no escritório? Dr. Mário hesitou. Claro, às 8 horas. A senhora tem onde ficar hoje? Helena olhou para as 2 malas molhadas. Tenho. Não se preocupe. Até amanhã. Desligou. Chamou um táxi pelo aplicativo. Enquanto esperava, ali parada naquele ponto de ônibus com a chuva martelando o teto de metal, Helena tomou a decisão que mudaria tudo. Gabriel tinha feito sua escolha. Agora era a vez dela fazer a dela. 3 semanas se passaram desde aquela noite de chuva. 3 semanas que para Gabriel passaram como névoa, como se ele estivesse vivendo no automático, tentando não pensar muito, tentando convencer a si mesmo que tinha feito a coisa certa. Bruna se mudou para a casa 2 dias após a expulsão de Helena. Trouxe suas roupas, seus sapatos, seus produtos de beleza que agora ocupavam todo o banheiro. Trouxe também sua personalidade dominante, suas regras, sua forma de viver. A casa que antes cheirava a café feito na hora e pão caseiro, agora cheirava a perfume caro e comida delivery. A mesa onde Helena arrumava café da manhã todos os dias, agora estava sempre vazia, coberta de correspondências e revistas de moda. Gabriel tentou manter uma rotina. Acordava, ia trabalhar, voltava. Jantava algo que Bruna pedia pelo iFood, assistia Netflix, dormia. Fins de semana eram festas com os amigos de Bruna, churrascos onde ele não conhecia ninguém, bares onde gastava mais do que devia para impressionar gente que não se importava com ele. Bruna estava feliz, ou pelo menos parecia estar. Ela tinha conseguido o que queria. A casa, o namorado só para ela, nenhuma sogra atrapalhando. E Gabriel estava funcionando. Não feliz, não pleno, mas funcionando. Até aquela manhã de quinta-feira, 8 de setembro. Ele acordou com um peso estranho no peito. Bruna tinha saído cedo para uma reunião de trabalho em Caxias do Sul. Voltaria só no dia seguinte. A casa estava silenciosa de uma forma diferente. Não era o silêncio confortável de antes, quando ele ouvia Helena na cozinha preparando café. Era um silêncio vazio, morto. Gabriel se levantou, foi até a cozinha, abriu a geladeira. Vazia,
exceto por 2 cervejas e um pote de margarina vencida. Não tinha café feito, não tinha pão, não tinha nada. Pegou o celular para pedir algo no aplicativo e viu a notificação de banco. Saldo negativo, R$ 247 no vermelho. Sentou na cadeira da cozinha, tentando entender como tinha chegado ali. Ganhava R$ 6.800 por mês. Como podia estar no negativo no dia 8? Abriu o extrato bancário. Conta de luz atrasada da casa, 480. Conta de água, 215. Internet e TV a cabo, 180 dólares. Porque não faziam mercado, pediam tudo pronto. Restaurantes, bares, delivery e 3.200 só no último mês. Roupas que Bruna comprou no cartão de crédito dele, 1.890. Gasolina do carro, 450. Presentes para os amigos de Bruna em aniversários que ele nem conhecia, 710. Gabriel olhou para aqueles números e sentiu pânico. Como ele não tinha visto isso antes? Levantou, foi até a sala. A casa estava bagunçada. Copos sujos no chão, restos de pizza na mesinha de centro, roupas de Bruna jogadas no sofá. Ele começou a limpar, não porque gostasse, mas porque não aguentava mais aquela bagunça. Enquanto recolhia os copos, passou pela porta do escritório de Osvaldo. Aquele cômodo que ele nunca entrava. A porta estava entreaberta. Estranho, ele sempre deixava fechada. Empurrou a porta. Entrou. Tudo coberto de poeira. A escrivaninha velha de madeira maciça, as ferramentas antigas do avô penduradas na parede, caixas de papéis empilhadas no canto. E ali, em cima da escrivaninha, um envelope branco. Novo, sem poeira. Gabriel pegou o envelope. Estava escrito à mão, com a caligrafia tremida, mas inconfundível de Helena. Para Gabriel. Abrir apenas quando estiver pronto para a verdade. Ele sentiu o coração acelerar. Sentou na cadeira giratória velha que rangeu sob seu peso. Abriu o envelope com dedos trêmulos. Dentro, várias folhas de papel dobradas. A carta começava assim: Meu querido Gabriel, se você está lendo isso, significa que finalmente entrou neste escritório. O lugar que você sempre evitou porque achava deprimente, cheio de velharia. Bem, estas velharias que você tanto desprezou são, na verdade, a história da sua vida. Uma história que você nunca soube, porque eu e seu avô decidimos proteger você dela. Mas agora, depois do que aconteceu, depois de você ter feito a escolha que fez, acho que você merece saber a verdade. Não porque isso vai mudar alguma coisa, mas porque mentiras, mesmo bem intencionadas, sempre cobram seu preço. Gabriel, eu não sou quem você acha que sou. Nunca fui apenas uma velhinha aposentada, vivendo de uma pensão modesta. Quando seu avô Osvaldo morreu em 2012, ele deixou muito mais do que uma oficina mecânica e esta casa. Ele deixou um império. Silencioso, discreto, mas um império. Osvaldo trabalhou 30 anos comprando, reformando e alugando imóveis. Ele nunca contou para ninguém, porque achava vulgar exibir riqueza. Mas quando morreu, ele tinha 42 propriedades espalhadas por Porto Alegre e região metropolitana. Apartamentos em Tristeza, Cavalhada, Teresópolis. Salas comerciais no centro. Terrenos em Viamão e Eldorado do Sul. 2 galpões industriais em Cachoeirinha. Tudo alugado, tudo gerando renda. Quando ele morreu, o patrimônio dele estava avaliado em 5.200.000. Hoje, 13 anos depois, com os reajustes de aluguel, novas compras que fiz, valorizações, esse patrimônio está avaliado em 8.500.000 reais. Sim, Gabriel. Sua avó pobre, que você expulsou de casa numa noite de chuva, é dona de 8,5 milhões. E todo mês, essa fortuna gera aproximadamente 85.000 reais líquidos em aluguéis. Dinheiro que eu nunca precisei, porque não sou de ostentar. Mas que usei sim, para te dar tudo.
Aquela escola particular cara que você frequentou, eu paguei com dinheiro desses aluguéis. A faculdade inteira, 5 anos de mensalidades, livros, materiais. Eu paguei. Aquele carro que você disse que economizou para comprar e que eu ajudei com 15 mil. Eu paguei os 35 mil inteiros, mas deixei você acreditar que tinha contribuído para não ferir seu orgulho. Toda a mesada generosa que você recebia durante a faculdade, as roupas de marca que você sempre teve, os eletrônicos, os presentes de aniversário, tudo foi pago com esse dinheiro que você nunca soube que existia. E por que eu nunca contei? Porque seu avô pediu. No testamento dele havia uma carta para mim. Ele escreveu: Helena, não conte para Gabriel enquanto ele for jovem. Quero que ele aprenda o valor do trabalho, da humildade, do caráter. Se ele crescer sabendo que é rico, vai se tornar mimado, arrogante. Espere até ele ser maduro o suficiente. E se ele nunca for, doe tudo. Porque dinheiro nas mãos de quem não tem caráter só traz desgraça. Eu respeitei o pedido de Osvaldo. Esperei você crescer. Esperei você se formar. Esperei você conseguir emprego. Esperei você se tornar o homem que eu acreditei que você podia ser. Mas então Bruna apareceu. E você mudou. Ou talvez não tenha mudado. Talvez você sempre tenha sido assim e eu simplesmente não quis enxergar. Aquela noite de 18 de agosto, quando você me colocou na rua sob a chuva, quando você escolheu uma mulher que mal conhece há 6 meses, em vez da avó que te criou por 26 anos, eu entendi. Você não está pronto e talvez nunca esteja. Então fiz o que Osvaldo pediu. No dia seguinte à expulsão, 19 de agosto, fui ao escritório do Dr. Mário Silveira e alterei meu testamento. Você não vai herdar nada, Gabriel. Nem esta casa, que, aliás, está no meu nome, não no seu. Nem os apartamentos, nem os galpões, nem os terrenos, nem R$ 1 sequer. Eu doei tudo. Criei uma fundação beneficente chamada Fundação Osvaldo e Helena Almeida. Ela vai acolher idosos abandonados por suas famílias. Idosos que, como eu, foram jogados fora por filhos e netos ingratos depois de dedicarem a vida inteira cuidando deles. A fundação já existe. Já está funcionando. Comprei um casarão de 600 metros quadrados no bairro Petrópolis, com capacidade para 30 idosos. Contratei cuidadores, enfermeiros, cozinheiros, tudo com o dinheiro que seria seu. E sabe de uma coisa? Pela primeira vez em muito tempo, me sinto em paz. Porque esse dinheiro está fazendo bem de verdade, está ajudando quem precisa. Não vai para as mãos de alguém que expulsa a própria avó porque a namorada mandou. Gabriel, você está lendo isso e provavelmente sentindo raiva, ou arrependimento, ou descrença. Não importa. Porque esta não é uma carta de vingança, é uma carta de verdade. Eu te amei mais do que amei qualquer coisa nesta vida. Dei tudo de mim para você. E você me jogou fora como lixo. Mas sabe o que é mais triste? Não é o dinheiro que você perdeu. Não é a herança. É que você perdeu algo muito mais valioso. Perdeu a pessoa que te amava incondicionalmente. Perdeu sua casa verdadeira. Perdeu sua família. E uma última coisa, porque sei que você vai pensar nisso. A casa do Tristeza que você mora agora está no meu nome. Sempre esteve. Eu nunca transferi para você porque queria esperar você casar de verdade, com alguém que prestasse. Mas agora, essa casa também faz parte do patrimônio da fundação. Você tem 60 dias para desocupar. Estou sendo generosa. Poderia te dar 30. Use esse tempo para encontrar um lugar para morar com Bruna. Um lugar que vocês possam pagar com o próprio trabalho, sem depender da velhinha que não vale nada. Desejo que você seja feliz, Gabriel, de verdade, mas desejo mais ainda que você aprenda. Aprenda que amor verdadeiro não é sufocamento, que cuidado não é controle, que família não é prisão, e aprenda que existem consequências para nossas escolhas. Você escolheu Bruna,
Escolheu me expulsar, escolheu a vida que tem agora. Viva com essa escolha. Com amor eterno, mas respeito próprio restaurado, sua avó, Helena Beatriz da Silva. PS. As escrituras de todos os imóveis, os contratos, os extratos bancários, tudo está na gaveta debaixo desta escrivaninha. Sinta-se livre para olhar, para entender exatamente quanto você jogou fora naquela noite de chuva. Gabriel terminou de ler a carta e ficou paralisado na cadeira. Releu, depois releu de novo. Não podia ser verdade. Não fazia sentido. Abriu a gaveta debaixo da escrivaninha com as mãos tremendo. Lá dentro, pastas organizadas. Ele puxou a primeira. Imóveis, apartamentos residenciais. Abriu. Escrituras. Ele começou a contar. Apartamento na Rua dos Andradas, Centro, 2 quartos. Apartamento na Avenida Ipiranga, Azenha, 3 quartos. Apartamento na Rua Baronesa do Gravataí, Cidade Baixa, 1 quarto. Apartamento em Teresópolis, apartamento em Cavalhada, apartamento em Tristeza, apartamento. 23 no total. Ele puxou a segunda pasta. Imóveis, comerciais e terrenos. Salas comerciais, galpões, terrenos vazios, mais 19 propriedades. Puxou a terceira pasta. Contratos de locação. Cada imóvel com contrato ativo. Valores de aluguel destacados. Ele fez a conta mentalmente. 85 mil reais por mês. 1 milhão por ano. Sua avó ganhava 1 milhão de reais por ano e ele achava que ela vivia de pensão. Puxou a quarta pasta. Extratos bancários. Conta corrente. Saldo, 847 mil reais. Saldo, 1,2 milhões de reais. Fundos de investimento, 3,8 milhões de reais. Gabriel largou tudo, empurrou a cadeira para trás, levantou cambaleando. Não conseguia respirar. Andou em círculos pelo escritório, passou as mãos no cabelo, sentiu as lágrimas queimarem. Voltou para a mesa, pegou a carta novamente, releu a parte sobre a casa. A casa do Tristeza está no meu nome. Sempre esteve. Foi até o computador velho do escritório, ligou, esperou iniciar. Entrou no site do Registro de Imóveis de Porto Alegre. Buscou o endereço da casa. Lá estava. Proprietária Helena Beatriz da Silva. Comprada em 1987 por Oswaldo Almeida. Transferida para Helena em 2012, após óbito do cônjuge. Gabriel olhou ao redor. Aquela casa que ele tinha achado que era dele, aquela casa pela qual ele expulsou a própria avó, não era dele, nunca foi. E agora, em 60 dias, ele teria que sair. Ele foi até a sala, sentou no sofá, ainda segurando a carta. Ficou ali, sem se mover, sem pensar, só sentindo, um vazio tão profundo que parecia sugá-lo para dentro de si mesmo. Pegou o celular com dedos trêmulos, procurou o contato de Helena. Ainda estava salvo como vó. Ele apertou ligar. Chamou uma vez, 2, 3. O número que você ligou não está disponível ou fora da área de cobertura. Ligou de novo. Mesma mensagem. De novo, de novo, de novo. 10 vezes. A mensagem não mudava. Ela tinha desligado o celular ou trocado de número. Ele não tinha como falar com ela. Tentou lembrar se Helena tinha outros parentes, amigas próximas. Não conseguiu pensar em ninguém. Ela era discreta, tinha poucos amigos, vivia para ele. Só para ele. E ele tinha jogado isso fora. Gabriel levantou, pegou as chaves do carro, saiu. Dirigiu sem pensar, no automático, até que se deu conta que estava na frente da paróquia São José, na Zona Norte, onde Helena ia à missa todo domingo. Entrou. O padre estava no altar, preparando algo. Gabriel se aproximou. Padre Renato? O padre virou, reconheceu Gabriel. Gabriel, faz tempo que não te vejo por aqui. Sua avó também sumiu. Está tudo bem? Gabriel abriu a boca, mas não saiu som. O padre veio mais perto. Gabriel, o que houve? E então Gabriel desmoronou. Caiu de joelhos ali, no corredor da igreja, e chorou. Chorou
como não chorava desde criança. Soluços violentos, aqueles que cortam a respiração. Padre Renato o ajudou a sentar num banco. Esperou. Quando Gabriel finalmente conseguiu falar, contou tudo. A expulsão, a carta, o dinheiro, a casa, tudo. Padre Renato ouviu em silêncio e quando Gabriel terminou, o padre suspirou fundo. Eu sabia. Gabriel levantou a cabeça. O quê? Que sua avó tinha dinheiro. Não sabia quanto, mas sabia. Ela doou muito ao longo dos anos. Para a paróquia, para famílias necessitadas. Sempre em silêncio, nunca quis reconhecimento. Mas Gabriel, o padre pausou. Ela esteve aqui, 3 semanas atrás. No dia após aquilo que você me contou. Veio em busca de orientação espiritual. Não me contou detalhes, mas vi que ela estava destruída. E no domingo seguinte, ela não veio à missa. Não veio nos domingos depois. Eu tentei ligar, mas o número não funciona mais. Gabriel sentiu o mundo girar. Padre, eu preciso achar ela, preciso pedir perdão, preciso, não sei, fazer alguma coisa. Padre Renato colocou a mão no ombro do rapaz. Gabriel, eu não sei onde ela está. Mas eu sei uma coisa. Perdão não se pede para aliviar sua própria culpa. Perdão se pede porque você genuinamente entende o mal que causou e quer reparar. Você entende mesmo? Gabriel assentiu, ainda chorando. Eu entendo. Eu estraguei tudo. Destruí a única pessoa que me amava de verdade. O padre ficou em silêncio por um momento. Reza. Pede a Deus que te mostre o caminho. E se você realmente se arrependeu, mostra isso com ações, não com palavras. Gabriel saiu da igreja sem rumo. Dirigiu pela cidade, passou pela Redenção, pela usina do gasômetro, subiu pela Ipiranga, desceu pela Osvaldo Aranha. Passou por lugares onde Helena costumava levá-lo quando criança. A sorveteria, onde compravam picolé aos domingos. A praça, onde ela o ensinara a andar de bicicleta. A livraria, onde ela comprava os livros escolares dele. Cada lugar era uma memória. Cada memória era uma faca. Voltou para casa quando já estava escurecendo. Bruna chegou 1 hora depois. Entrou gritando. Amor, eu comprei aquele vestido que te mostrei. Ficou lindo. Coloquei no seu cartão, tá? Mas não se preocupa, foi promoção, só 890. Gabriel estava sentado no sofá, ainda com a carta na mão. Olhou para Bruna como se a visse pela primeira vez. Realmente a visse. E o que viu não foi a mulher linda, confiante e decidida que ele achava que amava. Viu uma pessoa vazia, superficial, cruel. Bruna, senta aqui. Precisa ver uma coisa. O Bruna jogou as sacolas no chão, sentou ao lado dele. O que é? Gabriel entregou a carta. Lê. Bruna pegou, começou a ler. Conforme avançava, os olhos dela iam ficando cada vez mais arregalados. Quando terminou, ela olhou para Gabriel e, em vez de remorso, em vez de arrependimento, ela disse: 8,5 milhões? Sua avó tinha 8 milhões e nunca te contou? Que vaca egoísta! Gabriel sentiu uma raiva tão visceral que teve que segurar para não gritar. Egoísta! Bruna, ela usou esse dinheiro para me criar, para me dar tudo, e eu a expulsei de casa. Bruna revirou os olhos. Ah, Gabriel, para de drama. Ela deveria ter te contado. Se você soubesse, poderia ter investido, poderia ter crescido esse patrimônio. E agora ela doou tudo. Isso é vingança mesquinha. Gabriel olhou para aquela mulher e se perguntou como tinha sido tão cego. Sai daqui. Bruna piscou. O quê? Sai. Da minha casa, agora. Bruna riu nervosa. Amor, você bebeu? Está passando dos limites. Gabriel se levantou. Eu estou passando dos limites? Você me manipulou para eu expulsar minha avó. Você plantou veneno na minha cabeça. Você me transformou num monstro. Bruna se levantou também, agressiva agora. Eu não te transformei em nada. Você já era fraco, já era manipulável. Eu só te dei o empurrão que você precisava para crescer. Gabriel sentiu vontade de rir da ironia.
Crescer? Bruna, eu tenho 247 no vermelho no banco. Estou endividado até o pescoço pagando seus caprichos. Expulsei a única pessoa que me amava de verdade. E em 2 meses vou ser despejado desta casa, porque ela nunca foi minha. Isso é crescer? Isso é sucesso? Bruna ficou pálida. Espera, você vai ser despejado? A casa não é sua? Gabriel mostrou a carta. Lê, até o fim. Bruna leu a parte sobre a casa, sobre os 60 dias. Quando terminou, sua expressão mudou completamente. A máscara de preocupação, o fingimento de apoio, tudo caiu. O que restou foi cálculo frio. Então deixa eu ver se entendi. Você não tem herança, a casa não é sua, você está quebrado e ainda por cima não vai herdar nenhum real. Gabriel assentiu. É isso. Bruna pegou a bolsa. Então a gente acabou. Simples assim. Sem emoção, sem remorso. Gabriel deveria estar surpreso, mas não estava. Você só estava comigo pela herança? Bruna deu de ombros. Não. No começo eu gostava de você. Mas quando vi sua avó, aquela casa, pensei que você tinha potencial. Que havia dinheiro ali. Que você só precisava de um empurrão para tomar o que era seu. Mas sua avó foi mais esperta. E agora não tem nada sobrando. Então sim, a gente acabou. Ela foi até o quarto, começou a jogar suas roupas numa mala. Gabriel a seguiu. Você não sente nem um pingo de remorso pelo que fizemos com ela? Bruna parou, olhou para ele com desdém puro. Remorso? Gabriel, ela tinha 8 milhões e vivia como pobre. Isso é patético. Ela mereceu ser expulsa só pela hipocrisia. E você? Você era fraco antes de me conhecer e continua fraco. A diferença é que agora você é fraco e pobre. Ela fechou a mala, passou por ele, desceu as escadas. Na porta, virou uma última vez. Boa sorte com sua vida medíocre, Gabriel. Tenho certeza que você e sua avó merecem um ao outro. Bateu a porta e saiu. Gabriel ficou sozinho naquela casa que não era dele. Naquela vida que tinha desmoronado em questão de horas. Desceu, sentou no sofá, pegou o celular. Abriu o WhatsApp, foi até a conversa com Helena. A última mensagem era dele, 3 semanas atrás. Vó, esqueci a chave do carro aí. Deixa na mesa que pego depois. Ela tinha respondido com um coração. Ele começou a digitar. Vó, eu li a carta. Eu sinto muito. Muito mesmo. Eu estraguei tudo. Por favor, me dá uma chance de consertar. Enviou. Um tique. Mensagem enviada. Nenhum segundo tique. Mensagem não entregue. Número desativado. 2 dias se passaram. Gabriel não foi trabalhar. Ligou dizendo que estava doente, o que não era mentira. Estava doente de culpa, de remorso, de desespero. Passou esses 2 dias tentando encontrar Helena. Ligou para hospitais, casas de repouso, hotéis. Nada. Foi até o endereço da Fundação Oswaldo e Helena Almeida que estava nos documentos. Rua Duque de Caxias, 847, Petrópolis. Era um casarão antigo, 3 pisos, recém-reformado. Portão de ferro preto, jardim bem cuidado, placa discreta na entrada. Gabriel tocou a campainha. Uma mulher de aproximadamente 50 anos, uniforme de enfermeira, abriu o portão. Pois não? Gabriel tentou manter a voz firme. Bom dia, eu gostaria de falar com Dona Helena Beatriz da Silva. A enfermeira estudou Gabriel por um momento. E o senhor é... Gabriel. Gabriel Almeida. Sou neto dela. A expressão da mulher mudou instantaneamente. Fechou um pouco. Ah, o neto. O tom não era amigável. Ela está? Gabriel perguntou, tentando ver além da mulher, para dentro do casarão. Está. Mas não sei se ela vai querer falar com o senhor. A enfermeira cruzou os braços. Posso tentar? Por favor, é urgente. A enfermeira hesitou, então suspirou. Espera aqui. Fechou o portão, entrou. Gabriel ficou ali, parado na calçada, coração martelando. 5 minutos depois, a mulher voltou.
Ela disse que não quer falar com o senhor. Gabriel sentiu o chão sumir. Por favor, só 5 minutos. Preciso me desculpar. A enfermeira balançou a cabeça. Olha, moço, eu não sei exatamente o que aconteceu entre vocês. Dona Helena não conta detalhes, mas quando ela chegou aqui 3 semanas atrás, ela estava destruída. Chorou durante 3 dias seguidos. Perdeu 4 quilos. Teve que ser medicada para conseguir dormir. O que quer que você tenha feito foi grave. Gabriel sentiu as lágrimas virem. Eu sei. Por isso preciso falar com ela. Preciso consertar. A enfermeira olhou para ele com uma mistura de pena e dureza. Algumas coisas não têm conserto, moço, e eu acho que a senhora já sofreu o suficiente. Ela começou a fechar o portão. Gabriel colocou a mão, impedindo. Por favor, só 5 minutos. Eu imploro. A voz dele quebrou na última palavra. A enfermeira parou, olhou para ele e algo no desespero de Gabriel a fez reconsiderar. Vou falar com ela de novo. Mas se ela disser não de novo, você vai embora e não volta mais. Combinado? Gabriel assentiu freneticamente. Combinado. Ela entrou novamente. Desta vez, demorou 10 minutos. Quando voltou, abriu o portão. 5 minutos, nem um segundo a mais, e eu vou ficar do lado de fora da sala. Qualquer coisa, qualquer sinal que ela esteja desconfortável, você sai. Gabriel entrou. O casarão por dentro era bonito. Paredes recém-pintadas de branco, móveis confortáveis, cheiro de limpeza e café fresco. Idosos na sala de estar, alguns assistindo TV, outros conversando. Todos olharam para Gabriel quando ele entrou. Olhares de desconfiança. A enfermeira, que disse se chamar Irene, o levou até uma sala menor no fundo do primeiro andar. Escritório. Bateu na porta. Dona Helena, o rapaz está aqui. Pode entrar. A voz de Helena veio de dentro, mais fraca do que Gabriel lembrava. Irene abriu a porta, fez sinal para Gabriel entrar, mas ficou parada do lado de fora, porta entreaberta. Gabriel entrou. Helena estava sentada atrás de uma mesa de escritório, papéis espalhados, computador aberto. Ela levantou os olhos quando ele entrou, e Gabriel sentiu como se levasse um soco. Ela tinha emagrecido. Muito. O rosto estava mais cavado, olhos fundos, cabelos mais brancos, como se tivesse envelhecido 10 anos em 3 semanas. Ela não sorriu, não se levantou. Apenas olhou para ele e esperou. Gabriel ficou parado ali, de pé, sem saber como começar. Vó, eu... A voz falhou. Tentou de novo. Vó, eu li a carta. Helena assentiu, sem emoção. E? Gabriel deu um passo à frente. E eu sinto muito mesmo. Eu estraguei tudo. Eu fui um idiota, um ingrato, um monstro. Eu não tenho desculpa para o que fiz. Mas, por favor, me deixa consertar. Me deixa voltar. Me deixa cuidar da senhora como a senhora cuidou de mim. Helena ficou em silêncio por um longo momento. Então ela se levantou, caminhou até a janela que dava para o jardim, ficou de costas para ele. Gabriel, você leu a carta. Então você sabe que não há herança. Não há dinheiro esperando por você. A casa que você mora não é sua. Vai ser vendida e o dinheiro vai para a fundação. Então me diz uma coisa, se eu não tivesse esse patrimônio, se eu fosse realmente aquela velhinha pobre que você achava que eu era, você estaria aqui agora? Gabriel sentiu a pergunta como um tapa. Vó, não é sobre dinheiro, eu juro que não é. Helena se virou, olhou para ele com uma intensidade que ele nunca tinha visto. Não é? Então por que você não veio procurar antes? Faz 3 semanas, Gabriel. 3 semanas que você me expulsou na chuva. Em todos esses dias você tentou me encontrar uma vez? Ligou uma vez? Se preocupou se eu estava viva, se estava bem, se tinha onde dormir? Gabriel abriu a boca, mas não tinha resposta. Porque não tinha. Não tinha tentado. Nem uma vez. Helena continuou, voz mais dura agora. Você só veio atrás de mim depois de ler a carta.
depois de descobrir quanto dinheiro você perdeu. Então não vem me dizer que não é sobre dinheiro. Gabriel sentiu as lágrimas caindo. Não foi só isso. Eu juro. Quando li a carta, quando entendi tudo que a senhora fez por mim, tudo que eu joguei fora, eu quebrei, vó. Eu desmoronei. Não foi sobre o dinheiro. Foi sobre perder a senhora. Foi sobre entender que eu destruí a única pessoa que me amava de verdade. Helena voltou para a cadeira, sentou pesadamente. Parecia cansada, velha, quebrada. Gabriel, eu acredito que você está arrependido. Acredito que você está sofrendo. Mas arrependimento não conserta. Lágrimas não apagam. Você fez uma escolha. A escolha mais fácil. Escolheu a namorada em vez de mim. Escolheu o conforto em vez da lealdade. Escolheu me jogar fora como se eu não valesse nada. Ela parou, respirou fundo. E sabe o que é pior? Não foi a expulsão. Foi tudo que veio antes. Os meses de negligência, de frieza, de desprezo disfarçado. A expulsão foi só a cereja do bolo. Gabriel caiu de joelhos, literalmente. No meio daquele escritório, ele caiu de joelhos na frente da avó. Vó, por favor, me dá uma chance. Uma chance de mostrar que eu mudei, que eu entendi. Eu terminei com a Bruna. Ela foi embora. Eu estou sozinho. Eu estou quebrado. Eu perdi tudo. E eu mereço. Eu sei que mereço. Mas, por favor, não me tira a única coisa que realmente importa. Não me tira a senhora. Helena olhou para aquele rapaz de 26 anos, aquele neto que ela tinha criado como filho, chorando de joelhos no chão, e sentiu vazio. Não raiva, não alegria de vê-lo sofrendo, só vazio. Levanta, Gabriel. Ele levantou limpando as lágrimas. Helena suspirou. Eu não te odeio. Queria conseguir, seria mais fácil, mas não consigo. Você é meu neto, eu te amo, sempre vou amar. Mas, Gabriel... Ela fez uma pausa longa. Eu não confio mais em você. E sem confiança não tem relação, não tem volta. Gabriel sentiu aquelas palavras como sentença de morte. Vó, eu posso recuperar sua confiança. Deixa eu tentar. Por favor. Helena balançou a cabeça. Não, Gabriel, você não pode. Porque não é questão de tentar. É questão de eu conseguir esquecer. Esquecer aquela noite. Esquecer a chuva. Esquecer você fechando a porta na minha cara. Esquecer meses de desprezo. E eu não consigo. Toda vez que olho para você, é isso que vejo. Gabriel sentiu o desespero tomando conta. Então o que eu faço? Vó, me diz o que eu faço. Helena se levantou, caminhou até ele, ficou bem perto. Pela primeira vez em 3 semanas, ela olhou diretamente nos olhos dele. Você vive com as consequências, Gabriel. Você aprende que existem coisas na vida que não têm volta. Você cresce, de verdade dessa vez. Não porque alguém te obrigou, mas porque você quer ser melhor. Ela voltou para trás da mesa. E agora, os 5 minutos acabaram. Irene vai te acompanhar até a saída. Gabriel ficou parado sem acreditar. É isso? A senhora não vai me dar nenhuma chance? Helena pegou alguns papéis na mesa, começou a ler, claramente encerrando a conversa. Não. A resposta foi simples, definitiva. Gabriel sentiu vontade de gritar, de implorar, de fazer alguma coisa, mas sabia que não adiantaria. Então, ele apenas disse: Eu sinto muito, vó, do fundo do coração, e eu vou passar o resto da vida tentando ser digno do amor que a senhora me deu. Helena não respondeu, não olhou para cima. Gabriel virou e saiu. Irene estava no corredor esperando. Acompanhou ele até o portão em silêncio. Quando Gabriel estava saindo, ela disse: Para de tentar, moço. Deixa ela em paz. Ela merece paz. Gabriel saiu, caminhou até o carro, entrou e ficou ali parado, sem ligar a ignição. Olhou para o casarão pelo retrovisor. Viu movimento numa janela do 2º andar. Helena estava lá, olhando para ele. Por um segundo, os olhos dele se encontraram através da distância.
Então ela fechou a cortina. Gabriel encostou a cabeça no volante e chorou até não ter mais lágrimas. Dirigiu de volta para a casa no tristeza. Aquela casa que em menos de 60 dias não seria mais dele. Entrou, olhou ao redor. Pela primeira vez viu a casa como ela realmente era. Não era a casa dele, nunca foi. Era a casa de Helena. Cada móvel escolhido por ela, cada quadro pendurado por ela, cada cantinho cuidado por ela. Ele era só um ocupante temporário, sempre foi. Subiu para o quarto, abriu o armário. Ainda tinha algumas roupas de Helena ali, aquelas que ela não levou. Uma blusa azul que ela usava aos domingos. Gabriel pegou a blusa, sentou na cama com ela no colo, sentiu o cheiro que ainda era dela. Perfume barato de lavanda que ela usava há décadas. E ali, sozinho naquele quarto, Gabriel fez algo que não fazia há anos. Rezou. Não porque achasse que Deus ia consertar tudo, mas porque não tinha mais nada. Deus, eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas se existe alguma forma, alguma maneira de eu consertar isso, me mostra. Me dá a chance de ser melhor, de ser digno do amor que ela me deu. Nos dias seguintes, Gabriel começou a mexer a vida. Não porque achasse que isso ia trazer Helena de volta, mas porque precisava fazer alguma coisa. Foi ao RH da empresa, pediu para reduzir o salário em troca de menos horas. Queria tempo. Foi a um psicólogo. Começou terapia. Precisava entender como tinha chegado ali, como tinha se tornado aquela pessoa. Começou a procurar apartamentos pequenos para alugar. Algo que coubesse no salário reduzido. Viu vários. Todos minúsculos, baratos, em bairros distantes. Escolheu um kitnet encavalhada, $1.200 por mês, 40 metros quadrados. Dava para uma pessoa solitária viver. 2 semanas depois da conversa com Helena, Gabriel recebeu uma ligação. Número desconhecido. Atendeu. Alô? Gabriel Almeida? Sim. Aqui é Dr. Mário Silveira, advogado de sua avó. Gabriel sentou, coração acelerando. Sim, doutor. Preciso que o senhor venha ao meu escritório amanhã às 14 horas. Temos questões legais sobre a propriedade para resolver. Gabriel concordou. No dia seguinte, foi até o escritório no centro. Dr. Mário era um homem de 70 anos, cabelos brancos, postura ereta, olhar severo. Não ofereceu aperto de mão quando Gabriel chegou. Apenas indicou a cadeira. Senta. Gabriel sentou. Dr. Mário colocou papéis na mesa. Como você deve saber, a casa onde você reside pertence à dona Helena. Ela me instruiu a iniciar processo de despejo. No entanto, por questões legais, você tem 60 dias a partir da data da notificação para desocupar. Aqui está a notificação formal. Empurrou um papel. Gabriel pegou, leu. Data da notificação: 19 de agosto. Hoje era 24 de setembro. Ele tinha até 19 de outubro, menos de um mês. Entendo. Além disso, Dr. Mário continuou, Dona Helena me instruiu a informá-lo que todos os bens móveis da casa devem permanecer. Móveis, eletrodomésticos, tudo. São parte do patrimônio que será vendido junto com a propriedade. Gabriel assentiu. Eu entendo. Não vou levar nada. Não é meu mesmo. Dr. Mário estudou Gabriel por um momento. Posso fazer uma pergunta pessoal? Gabriel acenou que sim. O que você estava pensando quando expulsou aquela mulher? Gabriel engoliu seco. Eu não sei, doutor. Honestamente não sei. Eu estava confuso, manipulado. Mas isso não é desculpa. Dr. Mário se recostou na cadeira. Dona Helena é cliente minha há 20 anos. Eram pessoas boas, honestas, trabalharam duro a vida toda. E ela te ama, rapaz. Te ama de um jeito que eu raramente vi em toda a minha carreira. E você quebrou ela. Gabriel sentiu as lágrimas virem de novo, mas segurou. Eu sei. Dr. Mário suspirou. Ela está bem agora. Encontrou propósito na fundação, mas não é a mesma pessoa. Algo nela quebrou e não vai voltar.
Ele se levantou. Desocupa a casa antes do prazo. Deixa tudo organizado. É o mínimo que você pode fazer. Gabriel se levantou também. Doutor, a senhora, ela está feliz? Minimamente? Dr. Mário olhou para ele com uma expressão indecifrável. Ela está em paz, que é diferente de feliz. Mas considerando tudo, é mais do que ela tinha quando morava com você. Gabriel saiu daquele escritório com a notificação de despejo na mão. Voltou para casa, começou a separar suas coisas, roupas, documentos, alguns objetos pessoais. Tudo cabia em 3 malas. 26 anos de vida cabendo em 3 malas. No dia 15 de outubro, 4 dias antes do prazo, Gabriel terminou de arrumar. Deixou a casa impecável. Limpou cada cômodo, passou pano, tirou pó. Deixou tudo exatamente como Helena mantinha. Colocou as 3 malas no carro, pegou as chaves da casa, olhou uma última vez. Cada cômodo era uma memória. A cozinha onde Helena preparava café da manhã. A sala onde eles assistiam filmes juntos aos domingos. O quarto onde ela o cuidou quando tinha febre, quando criança. As paredes que ouviram risadas, conversas, anos de vida compartilhada. Gabriel trancou a porta. Colocou as chaves dentro de um envelope com uma carta que tinha escrito. Voltou ao escritório do Dr. Mário, entregou. A casa está desocupada. Deixei tudo limpo, tudo organizado. As chaves estão aqui. Dr. Mário pegou o envelope. Tem uma carta dentro? Gabriel assentiu. É para ela. Não sei se o senhor vai entregar, mas eu precisava escrever. Dr. Mário guardou o envelope na gaveta. Vou entregar. Mas não espera a resposta. Eu não espero. Gabriel virou para sair, mas parou na porta. Doutor, uma última pergunta. A fundação, ela aceita voluntários? Dr. Mário franziu a testa. Por quê? Porque eu gostaria de trabalhar lá, de graça. Não para tentar reconquistar ela ou qualquer coisa assim, mas porque eu preciso fazer alguma coisa. Preciso ser útil. Preciso ajudar alguém, já que destruí quem me ajudou. Dr. Mário ficou em silêncio por um longo momento. Eu vou perguntar para ela, mas honestamente acho difícil que ela aceite. Gabriel assentiu. Eu entendo. Obrigado mesmo assim. Foi morar no kitnet encavalhada. 40 metros quadrados que pareciam 10. Um quarto minúsculo, banheiro pequeno, cozinha americana, nenhuma área de serviço. Ele comprou um colchão de solteiro, um fogão usado, uma geladeira pequena. Emprestou algumas panelas e pratos da vizinha. Era tudo o que precisava. 3 dias depois de se mudar, Dr. Mário ligou. Helena aceitou. Gabriel quase deixou o celular cair. Sério? Mas com condições. Você vai trabalhar na manutenção, limpeza, pequenos reparos, jardinagem. Não vai ter contato direto com ela. Quando ela estiver na fundação, você trabalha em horários diferentes. E ao primeiro sinal de que você está fazendo isso para manipular, para tentar reconquistar ela, você é mandado embora. Entendeu? Entendi. Aceito todas as condições. Começa segunda-feira, 8h da manhã. Procura a Irene. Gabriel começou na segunda. Irene o recebeu na cozinha dos fundos. Entregou um uniforme simples, calça jeans, camiseta branca com logo da fundação. Seu trabalho é manter este lugar funcionando, consertar o que quebrar, limpar o que sujar, cuidar do jardim. Você come aqui na cozinha depois dos residentes. Não sobe para o 2º andar onde ficam os idosos sem ser chamado. E não procura a Dona Helena. Se ela quiser falar com você, ela procura. Claro. Claro. Gabriel começou a trabalhar. No primeiro dia, limpou todos os banheiros do 1º andar. No segundo, consertou um vazamento na área de serviço. No terceiro, podou as árvores do jardim. Era trabalho braçal. Duro, mas ele gostava. Gostava porque era útil. Gostava porque não precisava pensar. E gostava porque, de alguma forma retorcida, era uma forma de penitência.
De vez em quando, ele via Helena de longe. Ela passava pelo corredor do segundo andar ou estava no jardim conversando com algum residente. Ela nunca olhava para ele. Era como se ele fosse invisível. E talvez fosse mesmo. Um mês se passou, depois 2. Gabriel ia todos os dias, trabalhava, não falava com ninguém a não ser Irene quando necessário. Até que num dia de dezembro, ele estava no jardim plantando novas mudas de hortênsias, quando ouviu uma voz fraca. "Moço!" Virou. Era uma senhora sentada num banco, devia ter uns 80 anos. "Sim, senhora. Você pode me ajudar a voltar para dentro? Estou com frio, mas não quero incomodar as enfermeiras." Gabriel limpou as mãos no avental. Foi até ela. "Claro." Ajudou ela a levantar. Ofereceu o braço. Ela segurou, caminhou devagar até a porta. "Qual é seu nome, moço?" "Gabriel." "Eu sou Dona Eunice. Você é novo aqui?" "Sou. 3 meses." "Você é muito atencioso. Obrigada." Gabriel a deixou na sala de estar, voltou para o jardim. Nos dias seguintes, Dona Eunice sempre o chamava quando o via. Para pegar alguma coisa alta, para mover um vaso, para abrir uma janela. Pequenas coisas. E sempre conversavam um pouco. Ela contava da família que nunca visitava, do filho que a colocou ali e sumiu. Gabriel só ouvia. Não falava de si. Um dia, no final de janeiro, 6 meses após começar a trabalhar ali, Gabriel estava limpando o refeitório depois do almoço, quando Helena entrou. Ele congelou. Era a primeira vez que eles ficavam num cômodo sozinhos desde aquele dia no escritório dela. Helena parou quando o viu. Hesitou, mas não saiu. Foi até o armário, pegou algumas toalhas de mesa. Gabriel ficou parado, sem saber o que fazer. "Com licença," Helena disse, passando por ele para sair. Gabriel não conseguiu segurar. "Vó." Ela parou, mas não virou. "Eu só queria dizer obrigado por me deixar trabalhar aqui. Eu sei que não mereço, mas obrigado." Helena ficou em silêncio por um momento. Então, sem virar, disse: "Não faz isso por mim. Faz pelos idosos que estão aqui. Eles merecem." E saiu. Mas para Gabriel, aquelas palavras foram tudo. Era o primeiro contato real em meses. Era algo. Ele continuou trabalhando. Passou 1 ano, depois 2. Gabriel continuava no kitnet em Cavalhada, continuava trabalhando na fundação, continuava vivendo uma vida simples e solitária, mas algo nele tinha mudado. Ele não era mais o rapaz mimado de 26 anos. Era um homem de 28 que entendia finalmente o valor das coisas. Dona Eunice faleceu em março de 2027. Gabriel carregou o caixão dela. No velório, só ele e as enfermeiras estavam presentes. Nenhum familiar veio. Depois do enterro, Helena se aproximou dele pela primeira vez em 2 anos. "Obrigada por ter cuidado dela." Gabriel limpou as lágrimas. Ela era especial. Helena assentiu. "Era, e você foi bom com ela." Pausou. "Você tem sido bom com todos aqui." Gabriel olhou para a avó. Ela tinha 70 anos agora. Mais rugas, mais branca, mas os olhos tinham um brilho que não existia naquela noite de agosto de 2025. "Vó, eu..." Helena levantou a mão, interrompendo. "Não, Gabriel, não agora. Mas..." Ela olhou para ele, realmente olhou, pela primeira vez em 2 anos. "Mas você está diferente. Cresceu." "Eu estou tentando. Todo dia." "Eu sei. E é mais do que eu esperava." Não foi perdão, não foi reconciliação, mas foi reconhecimento. E para Gabriel, naquele momento, foi o suficiente. E aí, o que você faria no lugar de Gabriel? Aceitaria trabalhar 2 anos numa fundação sem reconhecimento? Aceitaria nunca ser perdoado completamente? Ou desistiria? Comenta aqui embaixo. E me diz uma coisa. Depois dessa história, você ainda acha que amor incondicional aguenta qualquer coisa? Ou existem limites que, quando cruzados, não têm volta? Deixa o like se essa história te fez pensar. Se inscreve no canal
Se você quer mais histórias que mostram que a vida não tem roteiro pronto, que as consequências são reais e que, às vezes, consertar não é voltar ao que era, mas construir algo novo em cima das ruínas. E antes de você ir, eu quero deixar uma reflexão. Cuide de quem cuida de você. Valorize quem te ama sem interesse. Porque na vida a gente nunca sabe quando vai ser a última vez. E não existe dinheiro no mundo que compre de volta um abraço que você recusou, um café da manhã que você desprezou ou um coração que você quebrou. Gabriel aprendeu isso do jeito mais difícil. Não cometa o mesmo erro. O próximo vídeo já tá te esperando ali. Até a próxima história. E lembra, algumas escolhas a gente carrega pro resto da vida.